Nos últimos 4 anos, os casos de violação de direitos da comunidade LGBTQIA+, aumentou muito na cidade de Campinas. Só neste ano, foram mais de 160 ocorrências registradas no município. As denúncias envolvem violências física e psicológica. O Luiz Pedro sabe bem o que é enfrentar a violência física por causa da orientação sexual, por causa de uma pessoa que se acha no direito de não concordar. O professor e o então namorado foram agredidos em um bar, em novembro do ano passado. Um rapaz que saiu de onde ele estava, né? Ele estava com um grupo de amigos. Ele chegou e pediu para que a gente não ficasse junto ali perto dele, porque a gente estava incomodando. Aí ele se irritou. Ele empurrou o David, né? E aí ele começou a agredir a gente. Depois disso, além dos ferimentos que ficaram estampados no rosto, ficou o abalo psicológico, que ele ainda carrega. E, infelizmente, essa não é uma exclusividade do Luiz Pedro. Nos últimos 4 anos, os casos de violação dos direitos da comunidade LGBTQIA+, aumentaram muito na região. As denúncias envolvem principalmente a violência física e psicológica. A Valdirene é quem acompanha essas denúncias aqui no Centro de Referência LGBT em Campinas. É todo dia uma história diferente de falta de respeito. Casos que começaram a ser mais registrados depois do início da pandemia. As famílias muito juntas ali, muito nervosas e muito tensas com essas questões da própria pandemia, então isso aumenta o número das violações e o número das denúncias. Para se ter uma ideia desse crescimento, na comparação de janeiro a junho de 2019 com o mesmo período de 2022, foram 27% a mais de registros. No ano de 2020 todo, foram 466 denúncias e em 2021, 422. Neste ano, até agora, 163 reclamações chegaram à unidade. E esses são números que podem estar subnotificados, já que muitas pessoas passam por essas violências, mas deixam de registrar os casos. As pessoas ainda não têm segurança para denunciar, ainda têm vergonha de denunciar, ainda se sentem constrangidas em denunciar. E essas situações de violência não podem passar despercebidas. Elas têm que ser documentadas para que se dê andamento nos casos e os culpados sejam punidos. E foi isso que o Luiz Pedro fez. Registrou o boletim de ocorrência e o caso está em investigação. O que ele espera é não ter que passar por isso de novo. Mas para que isso ocorra, é preciso que as pessoas evoluam muito para colocar em prática esse respeito ao outro. Existe um trabalho ainda a ser feito, né, de conscientização em relação a políticas públicas que protejam, de fato, né, os direitos da comunidade LGBTQIA+. É uma exigência nossa, na verdade, né? Não é um pedido, nós precisamos disso. Apesar de estarmos no 3º milênio, ainda tem muita gente vivendo na idade da pedra. Precisa ter leis duras para tentar ver se a gente consegue combater esse tipo de crime. Não é só lei, a gente defende aqui lei para bandido, para estuprador, para assassino, para tudo. Tem que ter lei dura. Se não tiver lei, se não tiver a certeza da punibilidade, certeza da punição, não tem jeito. E aí, nesse caso aí também.